E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sou grato, Senhor. Irmão Humberto. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, pra Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil te entregar todo o meu ser e confiar que as Tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me dará, Te darei louvor. A minha vida é Tua, ó Deus, sim, cumpra em mim o plano Teu, pois ao Teu lado, ó Senhor, eu quero andar. E quando vierem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim, e a Tua voz, assim, meu Deus, eu quero ouvir. Irmão Brana, parece estar mal no dia quando estamos vivendo de ser um crente e seguir a mensagem ao mensageiro hoje, quando parece que não se pode orar como gostaria? Essa é uma boa pergunta. Eu creio, irmão e irmã, que seja quem for que perguntou, é uma causa das condições do tempo. Terminou o avivamento. O avivamento tem durado alguns 15 anos e nunca antes durava mais de uns 3 anos. Creio que se recebeu seu último avivamento. Creio que esse é o porquê tu não podes orar e sentir-te no Espírito como costumava. É porque tem desaparecido os fogos do avivamento.
Porque o povo já não ora mais como orava antigamente. Porque o fervor do povo de Deus, a chama da oração, tem se apagado. Você tem resposta para isso, irmão, irmã? Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. E deveríamos orar dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quantos estão dizendo: venha o teu reino? Quantos estão amando a sua vinda? Quantos estão gemendo para sair desta condição? Paulo disse: gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Quantos realmente estão gemendo para sair deste hospital para pestilentos? Quantas orações estão em conformidade com a oração que Jesus nos ensinou? Jesus, ele disse que não devíamos estar ansiosos por coisa alguma. Ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo com que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, o reino que está em cima. Paulo chegou a dizer: pensai nas coisas que são de cima. Quem já ressuscitou com Cristo deveria pensar nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas a coisa mais comum é isso, é as pessoas estarem realmente preocupadas com as coisas daqui. As coisas daqui. Todo esforço hoje é pelas recompensas terrenas. Tiago disse de pessoas que oram, pedem, não pede porque não crê. E quando pede, não recebe porque pede mal. São pessoas que ainda estão em conflitos, ainda estão em lutas, ainda estão ansiosas. Há muita cobiça, há muita inveja, disse ele, né? Há muita guerra, há muitos motivos e objetivos egoístas de trás de muitas orações. De maneira que não é a oração do reino, é o meu orar, é segundo a minha vontade. Deus não está obrigado a satisfazer as minhas vontades, os meus caprichos, se não suprir as minhas necessidades. Nem sempre a minha vontade é a minha necessidade. Paulo chegou a dizer que ele estava contente em qualquer circunstância. Ele disse: eu sei estar abatido, sei ter abundância, sei estar, né, alegre em todas as circunstâncias. Ou seja, ele não era guiado pelas circunstâncias. Há muitos que interpretam essa oração como se aquela expressão de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece,
né? Quer dizer, eu vou conquistar tudo. Deus vai me dar tudo, Deus vai realizar meus sonhos. Então, a oração hoje é diferente. É diferente daquela oração de Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade. Essas orações e orações que existem por aí, não é a oração do reino de Deus e a sua justiça. É a oração do meu reino, da minha justiça. É a minha vontade que prevalece. Muitas dessas orações não são ouvidas, porque tem egoísmo por trás. Ora, pede, e quando pede não recebe, porque pede mal, disse Tiago no capítulo 4. Muitas orações não são segundo a vontade perfeita de Deus. Então, nós oramos errado. Mas por quê? O povo não ora mais como costumava orar. Questão de tempo ou de prioridades? Questão de tempo ou prioridades? Nós não temos tempo ou não priorizamos o nosso tempo? Nós não priorizamos o reino de Deus e sua justiça. Deixamos de fazer o que é realmente importante. Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Excesso de recursos. Há muitos recursos, há muitos meios. Nesse texto que nós lemos a parábola da mulher que uma vez, tendo perdido a fé em Deus, porque toda vez que você ora, você tem que levar junto a virtude da paciência. A Bíblia fala de paciência. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Então a oração deve ser a oração paciente. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Os que esperam pacientemente alcançarão a promessa. Mas se não há paciência, então você não vai ver o resultado da sua oração. Deus não está obrigado a responder sua oração exatamente no tempo e na hora que você quer. A paciência é uma árvore de raiz amarga, mas de frutos doces. Deus não tem pressa, nós é que temos pressa. Então, a impaciência não nos levará para lugar nenhum. A preocupação não tem virtude alguma. A oração é paciente. Às vezes não falta fé, às vezes falta virtude da paciência. Às vezes falta sabedoria no pedir. E às vezes, quando nós não conseguimos, através da oração, nós fazemos como aquela viúva dessa parábola. Ela apelou para o juiz injusto. Ela foi buscar recursos, foi buscar meios, quem sabe políticos, quem sabe influência de alguém, de algum sacerdote, de alguém bem-sucedido na sociedade, né? Alguém realmente que tinha proeminência na cidade. E por perder a fé, ela apelou para os meios humanos. O juiz injusto, que nem temia Deus, nem respeitava os homens, mas mesmo assim
ele fez justiça àquela mulher. Então Deus pergunta, ora, e porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Nós não oramos mais porque nós não sabemos o valor da oração. Nós não aprendemos, desenvolvemos o bom hábito de orar. Nós somos super ansiosos. Nós estamos numa era neurótica, nervosa, e todos estão alterados, nenhum tem tempo para nada, muito menos para orar as nossas necessidades. Nós vivemos uma tensão constante entre o que é urgente e o que é importante. O importante, ele pode ser prorrogado até amanhã, mas o urgente exige uma ação imediata. Nosso lar deixa de ser um castelo quando o telefone penetra em seu interior com seus chamados imperiosos. Parece ser tão importante, irreversível, que devora todas as nossas energias. Porém, na perspectiva do tempo, o valor desse chamado desaparece e constatamos então quantas coisas importantes deixamos de realizar. E daí conhecemos quão escravos temos sido da tirania do urgente. As nossas necessidades gritam, né? Clamam em nossos ouvidos para ser satisfeita. O urgente clama para ser atendido. Um dos piores pecados, você sabe qual é? O de não orar. Porque nisso confessamos que não precisamos da oração e da força divina. Quando você sai para resolver seus problemas e não ora, você está confessando que você não precisa, né? Você não depende da oração divina. Se você não busca Deus de manhã, é certo que você não o encontrará durante o dia. Quem não prioriza o reino de Deus e a sua justiça, prioriza o seu ego, a sua própria vida. Você está dizendo que o reino não é importante, que o reino não é prioridade. A vontade perfeita de Deus, como Jesus disse, seja feita a tua vontade, a vontade perfeita. Não é importante. Existe um filme antigo que diz, o céu pode esperar. Será que o céu pode esperar? Será que o céu vai esperar até o dia que você vai decidir? Será que o céu está esperando por você somente? Nós fazemos coisas sob pressão que nós não faríamos por outro lado. Existe um excesso de pressão formada. Eu creio que antes que eu vá mais além, devo dizer isto. Eu creio que é o inimigo vindo e pressionando. Sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo estaria em volta como um leão que ruge. E se ele puder te pegar sob pressão, precipitando-se, correndo sobre qualquer coisa, você fará decisões que você não faria se você se assentasse e pensasse sobre isso. Interessante, né? Os filósofos, a filosofia oriental, ensina sobre meditação. Meditação é respiração. Quando você está ansioso para tomar uma decisão sob pressão, uma decisão da qual você vai se arrepender, eles dizem, se você parar
para respirar, aspirar, respirar, contar até 10, deixar o cérebro oxigenar, que quando você está nervoso o sexo não oxigena e você faz coisas que você não pensa, que se pensasse você não faria. E o seu cérebro está sob pressão, né? Você pode ali mesmo ter um AVC. Você pode romper ali, né? A veia que irriga o cérebro. Você pode ficar lesionado pro resto da vida. Você pode ficar torto, com defeito, com sequelas. Tudo por causa de pressão, tudo por causa de pressa, por causa de ansiedade. Como Jesus disse, não esteja ansioso, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas nós não damos valor a isso. Parece que isso ficou para trás. Parece que isso já não está mais no manual, né, das igrejas. Aí o profeta diz, esses dias não têm cuidado de nada. É uma coisa rara ouvir do Senhor e também encontrar pessoa que diga, o Senhor me falou. Essas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda noite, seus lares estavam em ordem, segundo o livro do Senhor, e Deus tinha preeminência nos lares. Agora temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque o tal qual personagem estará na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade discreta para ocupar o tempo. E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. Oh, que coisa, né? O velho altar familiar foi substituído pela imunda televisão. As crianças vendo aquelas coisas ali, aquelas cenas de nudez, aquela cena de demonstração excessiva com mulheres, práticas de sexo e criança vendo aquelas coisas. Eu conheci um menininho de 7 anos, cujo irmão mais velho permitia que ele assistisse filme pornográfico, 7 anos de idade. Eu me choquei com aquilo. Os pais saíam, os filhos saíam, os pais saíam, digo, e o menino ficava em casa. Ele era um amiguinho do meu sobrinho, tinha cerca de 6 para 7 anos. Que desgraça! Por isso a vida familiar está arruinada, o lar está arruinado, Deus não tem mais preeminência nos lares. Você pergunta o que é que está acontecendo? Por que a violência? Por que tanto feminicídio? Por que tanto vandalismo? Por que tanto crime entre jovens? Por que suicídio? É isso, é que Deus não tem mais preeminência nos lares. Deus ficou de fora, Jesus está de fora, eis que estou à porta e bato. Ele não tem mais, sabe por quê? Essas coisas são ultrapassadas, essas coisas são antigas. Religião dos velhos tempos não pega mais. Altar familiar, culto nos lares, em muitos lares não pega mais, não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo para escutar a voz do Senhor. Não quer os seus conselhos. Não quer a sua direção, a orientação, sua força divina. Deus não tem mais preeminências dos lares. Oh Deus, não tem tempo para escutar a voz de Deus. Deus é antiquado, Deus é ultrapassado, Deus não é mais conveniente a esta geração. Eles querem a mão de Deus apenas para abençoar, para curar, para solucionar seus problemas, mas eles não querem Deus nos seus lares. Jesus é um visitante indesejável em muitos lares. Jesus, a Bíblia é tiradora de prazer das pessoas. A Bíblia é antiquada, o crente é antiquado, o crente é cheio é dogmático. Oh Deus, misericórdia, Senhor. Quando olharmos para trás, nós vamos para a eternidade. Muitos vão entrar na eternidade sem saber o que foi que destruiu o seu mundo. Muitos fazem essa pergunta: por que o mundo está destruído?
Por que a nação está destruída? Por que os lares estão destruídos? É porque não escutam mais a voz do Senhor. Aqueles que se dizem cristãos se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como: Senhor, abençoe a mim e a minha família. Cuida de nós. Boa noite. E ao amanhecer o dia seguinte dizem: Bom dia, Senhor. Guia-nos através do curso deste dia. Amém. Que coisa. Não há mais tempo. Não há mais preeminência nos lares. Mas o profeta dá um conselho para nós. Você que está ouvindo esta programação, você que ainda tem algo de Deus queimando no seu coração, eu sei que o avivamento coletivo passou. Eu vi muito disso na minha cidade. Quase todo fim de semana nós tínhamos encontros, tínhamos avivamentos, tínhamos reuniões pentecostais. Hoje não existe mais. Quantas vezes nós lotamos o Balbininho, quantas vezes nós lotamos a Fonte Nova, quantas coisas maravilhosas Deus fez ali, quantos encontros ali, quantas reuniões maravilhosas no Balbininho, na Fonte Nova. Hoje não se ouve mais falar disso. Você que é um cristão mais antigo, você deve se lembrar disso. Quantas vezes nós evangélicos lotamos a Fonte Nova, quantas vezes lotamos o Balbininho, coisas que não acontecem mais, são coisas do passado. Ó Deus, nos ajude. Escute sua voz quieta. Cada um de vocês que se dizem cristão, guarde silêncio na sua presença. Não deixe que seu trabalho estorve, não deixe que nada lhe estorve, não deixe que ninguém saiba o que está fazendo. Unicamente venha diante dele, vá ao deserto e o busque. Entre em sua câmara secreta e feche a porta. Aproveite o tempo quando os meninos estão na escola, então ajoelhe-se, ouvirá toda a classe de vozes, porém fique ali até que todas essas vozes se desvaneçam, então começará a se esforçar. Você será mudado, será diferente, como sucedeu com Samuel. Além do mais, ele fará uma obra através de você, se render, e isso fará de você o cristão que deve ser. Ó Deus, ajuda. O profeta está dizendo para nós aqui que nós estamos à sombra da vinda do Senhor. E os sinais da sua vinda, os dias que estamos vivendo deveriam motivar a igreja a entrar completamente em desespero. Deveria entrar em desespero. Temos ouvido sermão demais, temos vindo à igreja por tempo demais. Desespero. Os sinais de sua vinda devem lançar todo membro de Cristo em desespero agora, acerca das nossas almas, do nosso bem-estar para o futuro. Bem, o que nos adianta ganhar o mundo inteiro? Para que estamos vivendo? Para que você trabalha? Para que você está comendo? Para que você está se esforçando? Para viver. E porque você está vivendo para morrer. E você não está preparado para viver até que você esteja preparado para morrer. Vemos tantos milagres de cura, deveriam nos colocar em desespero acerca das nossas almas, para saber a hora em que estamos vivendo, a sombra da sua vinda, deveria colocar todo membro de Cristo em desespero. Você olha e você diz assim, eu gosto de pensar assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso está escrito. Mas você pode fazer a diferença. Você pode colocar nisso aí o Salmo 91 e dizer: 1000 esfriarão ao meu lado, 10.000 se esfriarão à minha direita. Mas eu não irei esfriar, eu não irei sair da fila. Se lá fora não tem um avivamento, o avivamento está dentro de mim. Como aconteceu no avivamento de Gales, aqueles missionários americanos foram lá procurar saber onde era o avivamento de Gales. Encontrou ali um policial com cacetete e perguntaram onde está o avivamento de Gales. E ele respondendo disse: eu sou o avivamento de Gales. Eu sou o avivamento da noiva, eu sou o avivamento da mensagem. Eu sou a Virgem Prudente,
o azeite está em mim, nada me impedirá, nada me esfriará. O mundo o mundo com sua indiferença, o mundo com seu senso comum, que faz o que todo mundo faz, não vai mudar, não vai mudar a minha mente, não vai fazer com que eu esfrie, do que eu passe, eu vou deixar isso me abalar, eu não vou deixar essas coisas. Então, pouca oração, pouca bênção. Nenhuma oração, nenhuma bênção. Muita oração, muita bênção. Quem pede pouco, pouco recebe. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, muito colherá. Tenha fé. Não faça como aquele rei que só atirou 3 flechas. O profeta mandou ele atirar as flechas do livramento. Mas ele foi remisso, ele foi omisso, ele foi remisso. Ele só atirou 3 vezes. E o profeta ralhou com ele, o profeta ficou irado com ele, de 5 ou 6 vezes. Você deveria ter atirado. Assim livraria de vez os sírios, Israel dos sírios. O profeta se indignou com aquilo. As mãos dele estavam frouxas para segurar o arco do livramento de Israel. O profeta diz que às vezes as pessoas têm uma mão fraca de fé. A oração da fé salvará o doente. Você que vai orar nesta noite, ore a oração da fé. Não a oração dos indecisos, dos inseguros, dos que fazem uma tentativa. Segure essa espada, que é a palavra de Deus, com a mão forte de fé. O profeta diz: a fé tem músculo grande, a fé tem cabelo no peito, a fé é o chefe, a fé domina todas as circunstâncias. Então ore para ser mudado, ore não para melhorar de vida financeira, ore para ser mais cristãos, ore para ser uma pessoa melhor, ore para ser mudado. Ore para Deus mudar a sua mente. Não ore para mudar a mente de Deus. Não ore para pedir a Deus para fazer o que você quer. Mas a oração seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Todo o céu obedece a Deus. Todos os anjos, todas as hostes, aliás, as estrelas, a lua, os planetas, tudo obedecem à voz do Criador. Todas as hostes celestiais estão em perfeita harmonia com o seu Criador. Nenhuma delas sai da sua posição. Mas as hostes terrestres estão todas em desordem. Você ora e não recebe porque você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe para que você está pedindo. Você não sabe para que é oração. Para que é oração, né? Oh, Deus, ajuda. Você deve orar para a glória de Deus. Você deve orar assim: eu quero isso para a glória de Deus. Eu quero isso para a glória de Deus. Jesus disse que aquele cego, ele estava naquela condição para que manifestasse as obras de Deus. Ele nasceu para cumprir um propósito de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. A minha oração é para a glória de Deus. A minha cura é para a glória de Deus. A minha libertação é para a glória de Deus. Esta é a oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus os abençoe, no nome de Jesus.